eu irei buscar mesmo assim. Está entendido o que é o esforço filosófico? Se no esforço filosófico eu tiver que dizer que Kant era um idiota, eu direi que Kant é um idiota. Ah, mas ele era inteligentíssimo. Podia ser eruditíssimo. Poderia ter inventado uma filosofia complexíssima, dificílima de decodificar. Ótimo. Nem por isso menos idiota. Então vejam, por que é que eu digo que o filósofo precisa ser virtuoso? Vamos analisar isso, vamos ver se isso é verdade, se eu posso constatar isso na minha vida. Vamos pensar em alguma coisa da sua infância. Gente, o ser humano mente. Por que é que uma pessoa mente? Uma pessoa mente para fugir de uma encrenca, não é isso? O guri está jogando bola no pátio. Ele dá um chute na bola, a bola bate na janela e quebra a vidraça. Chega um adulto e pergunta quem fez isso. Todo mundo sai correndo. O culpado sai correndo porque não quer ser incriminado. Os outros porque não querem ser incriminadores. E pronto, na cumplicidade geral, todo mundo sai correndo. Mas imaginemos que a criança se encontra com o pai. E o pai, com um olhar severo, olha para o filho e diz: quem fez isso? A criança começa a balbuciar uma desculpa e uma mentira. E o pai diz: eu não quero saber. Eu quero saber quem fez. E com esta atitude, o pai crava os pés da criança no chão da realidade, do mundo real. Gente, este é um acontecimento moral na vida de um ser humano. Existe uma facilidade no mentir. Mentir é escapar das consequências do que eu fiz. A criança trêmula diz: fui eu. Muito bem. Não faça mais isto. Vá na cozinha, pegue a pá e a vassoura. Vamos limpar essa sujeira. Muito bem. Agora você vai fazer tal tarefa para pagar as consequências que você fez, né? Então, durante um mês, agora você vai levar o lixo lá para fora. Só você, era sempre você e seus irmãozinhos, agora vai ser só você, para você pagar com o seu trabalho a consequência do que você fez, que foi quebrar aquele vidro. Isso chama-se educação moral. A criança precisa compreender o que é a realidade. O que é realidade? Senhores filósofos, escreva aí, por favor. Real é aquilo que é independente do meu pensamento. Ou seja, real é aquilo que é mesmo que eu não queira. Real é uma coisa que é mesmo que eu não queira que seja assim. Gente, isto é um fenômeno que acontece na vida das pessoas. As pessoas aprendem o real. A criança, ela vive no mundo da fantasia. O que é o mundo da fantasia? É um mundo onde eu sou o demiurgo, não é isso? Eu sou o fazedor. Eu sou o construtor do mundo. Eu crio um mundo fantástico, um mundo fantasmático. Eu crio aquele mundo, o mundo da fantasia. Para a criança não existe ainda um conceito de real. Para a criança tudo é fantasia.
Acontece que chega um certo momento em que a criança aprende por experiências que geralmente são traumáticas, não é isso? Por experiências traumáticas, a criança aprende que existe uma realidade. Por exemplo, a criança brinca na sua fantasia, mas ela quebra a perna. Quando ela quebra a perna, ela vê, eu não posso levantar da cama. Esse é o mundo real. Ah, mas eu quero, mas não posso. Isso é uma experiência traumática de querer uma coisa e a realidade me impedir. Eu quero passar por aqui, mas aqui tem uma parede. Aí, só que nós temos que ver o seguinte, gente, nós estamos numa sociedade que ensina exatamente o contrário. Qual é o tipo de idiotice que você aprendeu até hoje na sua vida, desde da escola primária, que os professores de vocês ensinaram? Essa organização criminosa chamada MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, está acabando com a cultura e com a educação no Brasil. Por quê? Porque os professores são todos treinados para não ensinar nunca algo que seja verdade. É sempre uma opinião. Para mim, tal coisa está certa. Para mim, tal coisa está errada. Para mim, vejam, para mim, isso é o mundo infantil. Para mim, ali tem uma porta. E, no entanto, não tem uma porta. Se você for lá, você vai bater a cara. E não, mas isso é intolerante você chegar e dizer que ali não tem porta. Você tem que respeitar as opiniões diferentes, não é isso? Então você respeita a diversidade. A pessoa acha que tem uma porta, deixa ela achando. Enquanto isso, ela bate a cabeça e morre. Grande caridade é essa, uma tolerância criminosa. Existe tolerância criminosa, gente. Quando a pessoa está se fazendo mal e você não avisa, você está sendo muito tolerante. Mas isso chama-se egoísmo. Não é? Por exemplo, seu filho está se drogando. Não, mas nós temos que tolerar, é a opção dele, coitado. Nós temos que ter, né? Temos que fazer uma experiência plural. Plural. Ele acha que cocaína não faz mal. Eu acho que cocaína faz mal, mas eu tenho que respeitar a opinião do meu filhinho. Enquanto isso, seu filhinho se lasca, né? Porque se ele acha que cocaína não faz mal, objetivamente, no mundo real, naquele mundo onde as coisas são, apesar de você achar o contrário, no mundo real, as células do cérebro dele estão sendo prejudicadas pelo consumo de cocaína. No mundo real é assim, gente. No mundo real, o mundo real é o mundo da minha conta bancária. A minha conta bancária, se eu for lá agora acessar na internet, minha conta bancária tem 4 mil e poucos reais, quase 5 mil reais. E eu tenho uma dívida de 35 mil reais. Esse é o mundo real. Estou esperando entrar dinheiro para dizer o que é que eu estou dizendo para os meus credores. Devo, não nego, pago quando eu puder. Porque esse é o mundo real, gente. O mundo real é que eu gostaria de ter mais dinheiro. Andei gastando dinheiro demais. Por quê? Porque andei ajudando a construir igreja lá em Barão do Melgaço. Andei ajudando não sei quem a pagar não sei o quê. Entende? Emprestando dinheiro aqui e ali, pronto. Gastei 35 mil reais. Tá? De dinheiro que agora está fazendo falta porque eu preciso pagar outras coisas. Esse é o mundo real. Agora, o que é que acontece? Existe uma falta de virtude no filósofo que diz, gente, a verdade, ela é relativa. Por quê? Porque esse animal que diz isso, ele está sendo desonesto, porque ele não vive nisto. Ninguém relativista vive de relativismo. Experimenta. Você tem 40 mil reais na conta. De repente, no extrato bancário aparece só 4 mil reais. Sumiu um zero.
Ó, né? A vírgula mudou de lugar. Aí você vai lá pro gerente reclamar. Aí o gerente diz, não, mas a verdade é relativa. Para mim, 40 mil reais e 4 mil reais é a mesma coisa. Você vai aceitar isso, ô filósofo relativista? Hein? Ou você vai brigar com o gerente? Não, mas você não pode ser intolerante assim. Gente, essas pessoas relativistas são imorais. O relativismo é imoral. É desprezível. O relativismo não merece respeito. A pessoa pode até merecer respeito, que eu não quero que ela morra. Não estou querendo matar ninguém. Mas a posição dela, a posição filosófica que ela tomou é imoral e, portanto, essa pessoa é imoral. Pode ser papa, bispo, padre, cardeal, meu patrão, o que for, é imoral. Não estou com medo de chamar bispo de imoral se ele for relativista. Não estou com medo de chamar formador de moral se ele for relativista. Não estou com medo de chamar o senhor de moral se o senhor for relativista. Se o senhor é relativista, saiba, eu tenho a plena convicção que o senhor é imoral. Portanto, mude, converta-se, seja virtuoso, porque senão você jamais poderá fazer filosofia. Verdadeiro sentido da palavra filosofia, que é buscar a verdade. Porque o relativismo é imoral. O relativismo é imoral porque o relativismo é um recurso ideológico do qual a pessoa se aproveita quando lhe convém. Um homossexual diz assim, não, eu acho que o sexo homossexual não tem problema nenhum. Mas meu filho, você não está vendo que não está na ordem da criação? Os órgãos do corpo humano têm um sentido. Eles têm propósito. Eles têm um jeito de funcionar. Os órgãos sexuais, os órgãos digestivos, do sistema digestivo, né? As coisas têm finalidade. Você vê, por exemplo, a boca. A boca produz saliva. A saliva vai ajudar a digerir os aminoácidos. Ministro, O estômago traz essas garrafas produz tá vazia um ácido baixo que vai de ajudar a gelo. digerir as proteínas. O fígado vai digerir Já é 10 horas. a gordura, junto com a vesícula, etc. O pâncreas vai ajudar a digerir o açúcar, etc. Tudo tem Joga no finalidade, quintal, as Vinícius, coisas cachorro. funcionam perfeitamente. Quando as coisas começam a não funcionar, o que é que você faz? Vai lá Você logo. vai ao médico. Agora o homossexual que diz, não, mas isso é muito relativo. Você tem que respeitar a minha diversidade. Porque eu acho que isso é correto. Eu acho que sexo com outro homem é correto. Bom, quando eu cresci, quando eu era pequeno, me ensinaram que homem com homem dá lobisomem, né? Que esse negócio de homem com homem não dá certo. E por que não dá certo? Não dá certo porque não há ninguém que prove o contrário. Gente, o pênis foi feito para vagina, não foi feito para outra coisa. Se você quer colocar em outro orifício, não vai dar certo. Não vai funcionar aquilo que foi feito, tem um propósito. Agora, por que você aceita que as coisas são inteligíveis, são feitas com um propósito quando vai ao médico, mas não aceita quando você vai para a cama com outra pessoa? Porque você é desonesto. Porque você aceita quando lhe convém. Isso chama-se safadeza. Falta de fibra moral. Falta de coerência. Eu não posso chamar de outra coisa. Vejam, com isto eu não estou, atenção, não estou condenando os homossexuais e dizendo
que eu vou colocar uma lei no Congresso para colocar os homossexuais na cadeia. Não. Existe uma distinção básica no cristianismo, né? Que não é só no cristianismo, em qualquer ética. Existe uma distinção básica entre pecado e crime. Nem todo pecado é crime. Não é isso? Xingar o seu pai é pecado, mas ninguém vai para a cadeia por isso. Estão de acordo? Eu não estou aqui advogando a criminalização do homossexualismo. Quem está advogando criminalização do cristianismo são os homossexuais. É diferente. Eles querem colocar tudo quanto é padre e pastor que diz que o homossexualismo é pecado na cadeia. Tem projeto no Congresso para isso. Né? Eles querem colocar os cristãos na cadeia, para que os cristãos não digam que o que eles fazem é pecado. Agora, os cristãos não querem colocar os homossexuais na cadeia. Não é posição da Igreja Católica dizer que nós vamos ter que fazer agora leis para colocar os homossexuais na cadeia. Não é isso. A Igreja Católica vai continuar dizendo que o uso correto do sexo não é esse. Portanto, você está errando o alvo. Você está pecando. A palavra pecado quer dizer isso, errar o alvo. Hamartia em grego, hatá em hebraico, errar o alvo. Você está errando a finalidade das coisas. Por isso está prejudicando a você mesmo. A Igreja Católica ama tanto os homossexuais que a Igreja Católica diz: meu filho, pare de se fazer mal. É isso que a Igreja Católica faz. Quando diz aos homossexuais que parem de ter relações sexuais homossexuais, porque isso vai fazer mal a você. Porque eu amo você, eu digo a você, pare de fazer isso. Não é intolerância, é exatamente o contrário, é amor. Agora, se você é relativista, existem homossexuais que não são relativistas. Existem homossexuais que enxergam perfeitamente a verdade. Eles dizem, conheço, são amigos meus, católicos, homossexuais católicos, que dizem: padre, o que eu faço é pecado. Só que eu não dou conta de não fazer. Hoje, aqui e agora, do jeito que eu estou espiritualmente, eu não dou conta. Esses homossexuais, conhecidos por mim, meus amigos, a quem eu amo, contra os quais eu não tenho nenhuma discriminação, esses homossexuais, né? Casais até de homossexuais vão à minha missa lá na catedral, 5 horas da tarde, no domingo. Não comungam, porque sabem que não podem comungar. Inclusive um deles, quando eu era seminarista, eu preparei para crisma, né? Ele tinha 14 anos de idade, depois viu que ele não dava conta da castidade, agora já está com 30 e poucos anos de idade. E está morando com outro cara, né? Por quê? Porque ele viu que não dava conta. Ele vinha, chorava as pitangas, querendo viver a castidade, sofrendo, não sei o que, etc e tal. Toda semana ele caía com pessoas diferentes. Estava vivendo uma certa promiscuidade. Até que ele mesmo chegou à conclusão: olha, vou fazer o seguinte, eu vou ficar com um só. É pecado, eu sei que é pecado. Mas pelo menos com um só, está menos ruim do que viver a destruição de pulando de galho em galho toda semana. Então, esse rapaz, né, começou a ter um relacionamento com outro e levou o cara, pela primeira vez, levou o cara à missa no domingo, lá na catedral. E o parceiro dele entrou na fila de comunhão. Entrou na fila de comunhão, quando voltou para o banco, esse meu amigo olhou para ele e disse: escuta aqui, você é um hipócrita. Você não tem vergonha na cara de fazer isso, de ir lá comungar, vivendo aquilo que nós vivemos. Você não tem temor a Deus. Você não vê que o que nós fazemos não é correto. Você não pode comungar. Deu uma lição de moral no parceiro. Os dois choraram, se abraçaram, se perdoaram, etc e tal. Mas depois nunca mais entrou na fila de comunhão e
vão à missa todo domingo. Gente, essas pessoas que sofrem assim, que têm uma retidão de consciência, esse povo vai entrar no céu antes de mim. Entende? Que retidão é essa? Eles sabem muito bem o drama interior que eles vivem. Mas é uma retidão. Se vê que são pessoas que procuram a retidão. São pessoas que não estão brincando com a verdade e adaptando a verdade aos seus gostos. Eu acho que está adaptando, sim. São pessoas que sabem, Deus fez o mundo. A verdade é que a graça de Deus nos ajuda a vencer a castidade. E a pessoa não faz uma inteligência, não é capaz de fazer uma penitência, uma mortificação. Que fez as coisas, que pôs um propósito nas coisas. Existe uma ordem racional na realidade. Esta ordem racional nem sempre é aquilo que eu gostaria que fosse. Muito fácil assim. Vou lá pegar o que é mais fácil. Pegar a fatia do bolo, comer o bolo que é tão bom. Deus é tão bom, vai me dar o bolo. Mas trabalhar para que aquele bolo seja feito, não quer saber. Mas Deus perdoa mesmo assim, Ele dá o bolo para a pessoa, né? Então o Padre Paulo, de certa forma, deu uma grande colaboração à comunidade católica para entender como pensa o Papa ao permitir bênçãos aos casais homossexuais. Pela lógica que o padre acabou de dizer, ele abençoa essa união do amigo dele e declara que podem ir para o céu antes dele até, pela retidão à verdade. Uma adaptação reta da verdade, não sei. E pecando. Então, assim, glória a Deus por sua infinita misericórdia. Eu glorifico a misericórdia de Deus. Sei que Ele perdoa mesmo. Mas aqui nós pregamos a santidade e a justiça. Esse não dou conta de parar de pecar é muito fácil, é muito confortável. Mas a gente tem misericórdia, tem perdão. A gente tenta entender. Eu vou explicar isso. É uma situação tão sem Deus, é tamanha a separação de Deus em vida. E Deus ainda pode salvar pela verdade. Incrível a sua misericórdia. É verdade, o padre falou, realmente a pessoa pode ir para o céu. Se a pessoa vive pecando, mas reconhece que vive na falsidade, tem um ser perfeito e verdadeiro, se arrepende com dor profunda, pode se salvar por querer viver com esse ser eternamente. O pecado dela vai ser como se fosse também parte de um purgatório, né? Se ela sentir a plena dor e temor por sua alma. Essa vai tirar a vida do sangue e da água que jorra do coração de Jesus. Então, essas pessoas que são assim, pecadoras e que sabem que são pecadoras, sabem que estão erradas e mesmo assim não conseguem evitar de pecar, é uma miséria muito lastimável. Então, a gente não tem amor por isso, a gente tem misericórdia, compaixão dessa pessoa, piedade, né? Muita piedade, né? A gente não sabe a história, né, da realidade ali, a gente não passa por isso, a gente não tem, né, essas coisas. Essa maldição, né, que a pessoa fala que não consegue e tal, que ela não tem uma fé moral, uma força moral, né, que foi ensinada. É muito complicado. A gente vê assim que é da criação da pessoa, assim, vem todo de uma maldição hereditária, mas é uma maldição hereditária de que, assim, que não ensinam ela, não ensinaram essa pessoa a dizer não, né, ao pecado, entendeu? Então, uma coisa que vem lá do berço, lá de dentro, de não dizer não ao pecado. É só dizer sim, não consigo ficar sem isso, porque isso é a minha felicidade, isso é a minha satisfação, isso é a minha sobrevivência. Isso é ridículo, né? É ridículo no ponto de vista da justiça, da pessoa que é justa, da pessoa que consegue. Então, é difícil a gente poder admitir, nós que somos justos e corretos, falar que a outra pessoa não teria condições de conseguir. Então, a gente sabe, e Jesus tem misericórdia dessas pessoas e sabe que nós pensamos assim, mas não quer dizer que nós vamos ser julgados por pensarmos mal dessas pessoas, que elas não conseguem, entendeu? Jesus deixa claro, ele falou assim, filha, você tem toda a verdade dentro de você. Qual é a verdade? Que você recebe uma graça e você busca com toda a sua fé, com toda a sua dedicação. Não é seu, a força não é sua, a força é minha em você. Mas essa pessoa não acredita nessa força minha nela.
Então, ali que está a debilidade, a ignorância, a falta de fé, a falta da força moral que vem da ação da justiça, provocada pela graça, pela ação da graça, porque alguém te ensinou esse poder da graça, esse poder de você, né, rezar e pedir ajuda. E assim, por uma ajuda moral de Deus, por uma perfeição que Deus deseja de você, por um desejo de agradar a Deus, você vai e evita de fazer o pecado. Então isso é uma coisa que eles não aprenderam, mas não é por causa disso que você passa a mão na cabeça deles. Ai, tadinhos, coitadinhos, tal. Deus não vai passar a mão na cabeça deles. Deus pode perdoá-los, Deus pode admiti-los no céu depois de uma grande purgação muito dolorida, muito terrível, onde eles vão aprender isso a duras penas. Quero nem ver. Deus vai admiti-los no céu, mas lá no céu também eles não vão ter glória nenhuma. Entendeu? É assim, eles vão ter uma verdade constante que vai estar à frente deles. Eu estou aqui somente por causa da misericórdia de Deus que me salvou no bico do corvo de uma ação da verdade. Só por causa que Ele é bom, porque Ele me convidou lá na sarjeta. Porque eu estava na sarjeta, jogado, e Ele foi lá e me retirou. Só por isso. Então, Deus vai tratar essas pessoas até no céu dessa forma. Mas só que daí Deus fala, mas aqueles que forem fortes na terra, aqueles que lutarem, aqueles que forem bravamente verdadeiros, fortes, sem julgar o irmão, tá? Não é julgando o irmão, é sim falando a verdade pro irmão. Deus pode fazer você conseguir vencer todas as batalhas. Você que não quer se unir a Deus, você que não quer assumir que você pode pedir ajuda e que essa ajuda vai ser possível, mas só que você não tem uma força moral. Isso não tem nada de errado falar isso para a pessoa, porque é verdade. Dizer isso para a pessoa, você não está dizendo para aquela pessoa que você acha que ela não deveria estar no céu, que ela não deveria ser salva, nada disso. Você agradece a Deus muito por essa misericórdia infinita, mas você não quer que Deus precise pegar você da sarjeta. Você quer dar a Deus uma satisfação pela vida que você teve aqui na terra. Você quer fazer com que na terra Deus seja glorificado pelas suas ações, que Ele possa, ter essa glória pelo fato de você buscar a graça e a graça atuar poderosamente em você para você ser um benfeitor como Deus é benfeitor. De você também ser uma mão de Deus que vai atrás daquela alma que está precisando de ajuda. E que você é um benfeitor que ensina a santidade para outras pessoas, que ensina as outras pessoas a lutar contra as suas paixões e vícios e blá, 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 né? Então é isso que nós temos que pensar. E Deus vai ser muito feliz lá no céu com essas pessoas que foram a extensão dele na terra, de benfeitores, de misericordiosos, né? Misericordiosos e caridosos que levaram a verdade, que levaram o conselho, que levaram a justiça, que levaram a paz, né, que buscaram ensinar, né, o irmão a ser melhor, o irmão a fazer o que é importante. Então, Ruth, tem uma fala que é muito importante de Jesus que eles levam muito em consideração. Da mesma forma que você tratar o seu irmão, é o jeito que eu vou te tratar. Então, isso é uma verdade, assim, poderosíssima, né? Sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Né, com o mesmo rigor com que medirdes, vós serão medidos. Então, o católico tem esse conhecimento, esses teólogos têm esse conhecimento e eles se escondem debaixo dessa palavra, dessa promessa. Então, eles têm tanto medo, eles também são tão, assim, tem uma realidade assim que passa por cima da justiça. Eles passam por cima da justiça, por cima do amor, porque eles não conheceram o livro do céu. É só quem conheceu o livro do céu que vai entender a cabeça de Deus, entendeu? Então eles não... Aí o Evangelho só ensina isso mesmo. O Evangelho, a redenção, São Paulo apóstolo, blá, 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 é só isso que ensina, né? Com que o Evangelho principal, o que Jesus ensina, na verdade não é São Paulo apóstolo, não. O que Jesus ensina no Evangelho, que mais pesa é isso. Com a mesma medida com que medirdes, vós serão esses medidos. Então, assim, só o pó, filho. Isso é uma pura verdade. Jesus fala na Valtor também, né? Fala na Luísa, que ele vai tratar as pessoas. Ele fala, tem um trecho que eu li esses dias no volume 3, que ele fala: com a mesma medida com que vocês tratarem seus irmãos, eu irei tratar vocês. Então, eles querem ser tratados por Deus no julgamento deles, essas pessoas católicas que está falando, com compaixão,
com misericórdia. Mas só que eles não entendem que a misericórdia é isso que eu acabei de falar no meu áudio aí. A misericórdia de Deus não é o perfeito, não é a querida, não é a vontade divina querida. A misericórdia de Deus é a vontade divina permissiva, entendeu? Então, assim, a querida é muito melhor. A querida será para aqueles que vão governar do lado de Deus. Então, aqueles que andarem na justiça vão governar do lado de Deus. Mas essa justiça tem que ser a justiça de Deus, da graça, da ação da graça, não da ação de atos humanos em si mesmo, porque o homem em si mesmo não é capaz de fazer nada de bom. A gente tem que lembrar do diário da Santa Faustina. Jesus, ele tem um prazer enorme de salvar, mesmo que seja a pessoa mais do pecado escarlate. Porém, Jesus vai com ela no purgatório e fala assim: isso não era a minha vontade, isso não é a minha vontade. Por quê? Ele sofrendo, porque não era a vontade querida dele que as pessoas precisassem passar naquele tempo ali no purgatório. Entenderam? Mas essas pessoas que vão ser salvas no bico do corvo vão todas pro purgatório e vão ficar muito tempo lá. Meu pai do céu, não quero nem ver que confusão que vai virar aquilo, tá? Toda essa falsidade moral, essa falta de força moral. Eu acabei de mandar 3 meninas embora daqui, justamente por uma força moral ensinada pelos pais delas, né? Uma falta de força moral nelas, né? Mesmo com toda a caridade e amor que nós dedicamos a elas, com toda a oportunidade que nós demos, com todo o carinho que nós demos, com toda a educação, não adiantou nada, porque o poder, né, da falta de força moral ensinada pelos pais foi muito maior, e os pais ainda passam a mão na cabeça e continuam aquele núcleo vicioso, né, aquela realidade viciosa, então continuam fazendo isso na casa delas, aí a gente não conseguiu lutar contra isso. Então olha que tristeza, né? Então é uma realidade tanto do mundo, né, como de Deus espiritual também. Seria muito triste, muito triste. Aí Jesus mostra pra mim assim: Aline, o que eu detesto é assim, é uma pessoa que ela é teóloga, sabe essa verdade, e ela, assim, no fundo, ela usa isso para o seu, sabe, igual aqueles corruptos do governo, que sabem o que é certo fazer, o que o povo precisa, sabe, mas eles mesmo assim não fazem, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu odeio, é isso que eu detesto. É esse tipo de gente é que eu vou judiar muito, né? Pode falar. Ele vai judiar muito essas pessoas. Entendeu? Porque assim, são pessoas assim, que elas não ensinam a alma do pecador a buscar ajuda. Elas falam assim: não tem problema não, tá bom. Você não consegue pecar? Parar de pecar? Tá bom, fique em paz, confia na misericórdia de Deus. Não deixe de participar da missa, não deixe de ir na igreja, não deixe não sei o que lá. Mas é só assim, só tá falando assim: fica aqui, que logo, quando abrir a porta, Deus leva você. Meu, é ridículo isso. Jesus não gosta desse tipo de gente. Entendeu? Porque ela sabe a verdade, ela sabe que ela tem que levar essa pessoa a andar mais passos, dar um pouquinho mais de passos na graça de Deus, a buscar essa ajuda de Deus. A obrigação dela é essa, e o padre não faz isso. Quantos padres não fazem isso? Eles falam: tá bom, já que você não vence, e daí ele vai lá na vida dele, o próprio padre vai na vida dele e vê também uma coisa que ele não consegue ficar sem. Aí ele pega e fica fazendo aquele pecado também, vivendo na mesma situação que aquele lá. Vamos ficar nós dois aqui, eu fico fazendo companhia com você, porque eu também tenho um pecado de estimação. Blá, blá, blá. É isso que Jesus vomita. É esse tipo de gente. Agora nós, por exemplo, nós podemos falar da misericórdia de Deus, mas a gente não para de querer levar essa pessoa para andar um pouquinho mais. Vem aqui, deixa eu aconselhar você. Olha, tem um caminho de você vencer esse vício que você tem tão forte aí. Tem um caminho aqui, ó. Olha que livro maravilhoso, olha que conteúdo lindo. Vamos estudar, vamos meditar isso. Vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você, eu vou dar a mão para você, blá, blá, blá. Essas pessoas, esses padres não fazem isso. É triste. É triste. Eles falam assim: se eu ajudar essa pessoa a ficar na igreja, a ficar na espreita, esperando que Jesus olhe para ela, né, vigilante, que Jesus, quando aparecer, olhe para ela na hora da morte, e ela tem ainda os últimos sacramentos, alguma coisa assim. Se eu ajudar ela a ficar participando da missa e confiar e acreditar na misericórdia de Deus, já tá bom demais. Isso não é assim que funciona. Não é isso que Deus quer. Então esse que é o problema.